Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje é o segundo dia da mensagem que estamos vivendo esta semana. Qual é a nossa capacidade? Qual que é a sua capacidade? O que Deus tem te entregado para você viver e você não consegue colocar em prática. Use a sua fé, confia no Senhor, porque para todo cristão, o nosso Deus é a nossa herança. E quando confiamos nele, a nossa capacidade, ela é ilimitada. Não tem limite. Ela não tem limite. Mas se você começar a olhar com os olhos da carne, você vai limitar o poder de Deus na sua vida, tanto para você que ora, intercede por outra família ou por outra pessoa, ou quanto para si mesmo. Porque surgem dúvidas. Então, quando a sua herança é o Senhor, que você sabe que está no seu coração, que a sua herança é o Senhor, não há limite para a sua capacidade. Deus, Ele te reveste com o poder dele, e a cada dia você cresce mais na obediência ao Senhor. E tudo que você colocar no seu coração e apresentar para o Senhor, se está dentro dos planos de Deus, vai acontecer. Hoje é o segundo dia que vamos refletir sobre esta mensagem. Quero falar da história de Naamã, mas o foco não é Naamã. O foco está no homem de Deus. Na história de 2 Reis, conta que Naamã era grande homem diante do seu senhor, o rei, e também porque o Senhor, nosso Deus, dera por meio dele vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. A doença de Naamã não impedia ele de ganhar as batalhas para o Senhor, seu rei. Ele não deixava a doença dele limitar as batalhas dele. Porque a palavra diz que o Senhor, nosso Deus, dera a ele vitória. Então a doença de Naamã não impedia ele de ganhar as batalhas para o Senhor, seu rei, porque ele, o Senhor, nosso Deus, dera vitória. O nosso Senhor era com ele. Então devemos refletir qual é a nossa capacidade de hoje. Muitas pessoas precisam deixar o orgulho de lado e ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Então não serão limitados os seus sonhos e os seus planos quando você confia em Deus. Devemos também saber que o poder que Deus nos dá não é para comercializar. O que Deus dá de graça, devemos dar de graça também. E se Deus te deu o dom de cura, não faça barganha com o dom que Deus te deu. Havia um homem chamado Geazi, que tentou barganhar para receber riquezas do mundo.
e herdou a riqueza junto com a doença, porque barganhou o dom da ordem que o homem de Deus o havia concedido. Nós vamos refletir nesta mensagem agora. Nós vamos refletir para nós entendermos o que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração nesta manhã. Glória a Deus. Mas primeiro, vamos orar. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito. Pai, nós que buscamos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor é a nossa herança. E nada nesse mundo, Pai, vai nos satisfazer, porque o nosso galardão, a nossa herança maior é o Senhor. E o Senhor diz na palavra do Senhor, em Salmos 37, 25, que todos que são fiel a Deus, todos que são fiel a Deus, jamais mendigou o pão. Depois nós vamos estar lendo esta mensagem. Porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor tem nos guardado. E todo aquele que é fiel ao Senhor, jamais mendigou o pão. Porque sabe que a herança dele ou dela é o Senhor. Não há outro. Amém. Nós vamos começar lendo 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, até o versículo 27, para nós refletirmos nessa mensagem e ver que o homem tentou barganhar o dom que Deus derramou sobre o seu Senhor, e o seu Senhor deu ordem. Ele tentou barganhar aquilo que Deus deu de graça. A gente não barganha as coisas que Deus dá de graça. Deus dá de graça e a gente também faz o mesmo, porque o poder não vem de nós, vem de Deus. A herança do servo fiel é Deus. Vamos ler a mensagem. Capítulo 5, versículo 14. Diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Aqui Naamã obedeceu à voz do homem de Deus, e ele obedeceu e foi curado. Ele obedeceu e foi curado. Não foi o homem que curou, foi Deus que curou. Voltou o homem de Deus, versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse, Eliseu vai dizer assim, porque ele é o homem de Deus, a herança do homem de Deus é o Senhor. Então preste atenção nesta mensagem, que o homem de Deus vai falar com Naamã. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã insistiu para que o homem de Deus aceitasse, mas ele não quis aceitar, porque ele sabe que aquele poder que veio sobre ele, trouxe a cura na vida dele, foi o poder de Deus e não dele. Ele somente passou aquilo para o teu servo Geazi, aquilo que o Senhor, nosso Deus, entregou. Entregou de graça, ele também passou de graça.
tudo foi por obediência. Tudo foi por obediência. Tudo foi por obediência. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. O que ele estava querendo dizer é que o rei era adorador de outros deuses. Quando o Senhor, o rei dele, fosse dobrar os joelhos na casa dos deuses dele, ele está falando com o homem de Deus, pedindo perdão, porque ele tem que obedecer aquilo que o seu Senhor, o rei, faz. Ele também devia fazer ali naquele momento. Então ele pede perdão, porque ele tem que seguir as ordens do seu Senhor, o rei. E ainda diz mais: quando Naamã se tinha afastado certa distância, versículo 20 agora, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que dá a sua mão se lhe desse alguma coisa. Que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Aqui ele usa tão certo como vive o Senhor para a sua própria ganância. Porque Naamã, ele tinha acabado de dizer que ele obedecia ao seu Senhor, e por isso que era para Eliseu perdoar ele quando ele dobrasse os joelhos diante do Deus do seu rei. Ele tinha acabado de dizer que ele andaria em obediência ao seu rei, mas que era para Eliseu perdoar. E aqui o servo de Eliseu, desobedecendo a ordem de Eliseu, ele usa o nome do Senhor. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás. Hei de correr atrás de quê? O que é hei de correr atrás? Ele foi fazer aquilo que a sua carne queria. Ele não só queria que aquele homem fosse curado, mas também queria os bens que aquele homem ofereceu. E não se barganha o poder de Deus com as coisas do mundo. Que Deus dá, devemos dar também de graça, porque a nossa herança é nosso Deus. E Geazi não entendeu esta passagem. Então, ele disse: tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos.
ser servido. Tomai 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Aqui nós vemos que Geazi usou de falsidade. Ele mentiu para obter as condições. Pecou mais uma vez. Então aqui, os olhos de Geazi não estavam em Deus, assim como os olhos de Eliseu, mas estava nas coisas do mundo. E quando o homem que diz ser homem de Deus está com os olhos nas coisas do mundo, ele não faz o que Deus pede para ele fazer. E faz segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. E no versículo 24 vai dizer assim: tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Ele continuou mentindo. Fique atento a esta mensagem, irmãos. Que essa mensagem de Deus, ela nos ensina que o nosso Deus é a nossa herança. Não devemos barganhar as coisas de Deus, o que Deus te entrega, com as coisas do mundo. Devemos ficar atentos. Então a palavra de Deus, ela é ensinamento para mim e para você que ouve. Amém? Ele, porém, entrou, vamos ler o versículo 25 novamente. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou de seu carro a encontrar-te? Amados, era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pagará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então aqui, amados, nós vemos que o coração de Geazi era para com as coisas do mundo. E como eu disse aos irmãos, ele não só herdou os tesouros que Naamã deu, mas também herdou a doença que estava em Naamã. Aqui vemos que Geazi, o nosso Deus o capacitou para levar a sua palavra de cura. Mas Geazi usou a capacidade que ele tinha de má fé, com o intuito de receber. Quando usamos a nossa fé e é manifestado o poder de Deus nas pessoas, não devemos
cobrar nada, porque é dom de Deus. E você usou a sua fé, e através da sua fé Deus derramou poder. Através da sua fé, Deus derramou poder. Também devemos usar a nossa fé e esperar no Senhor, porque a palavra de Deus diz em Salmos 37, 25, diz que fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então a nossa herança é o nosso Senhor. A nossa herança não é as coisas do mundo. A nossa herança, a herança do servo fiel é Deus. Não é as coisas do mundo. Então você não deve ficar fazendo a vontade de Deus e querendo as coisas do mundo. Porque o Salmo 37 está falando, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por que quer receber por algo que Deus deu de graça? Porque todos que são fiel a Deus encontrou a capacidade de viver pela fé, e o próprio Deus é a sua herança. Então, quando você decide fazer a vontade de Deus pela fé, você também entende que pela fé você deve esperar no Senhor. E o Senhor preparará tudo. Porque assim como Deus cuidou dos seus profetas, dos seus discípulos, Ele cuida hoje. Não precisa barganhar. Não precisa barganhar com ninguém. Porque a herança do servo fiel é Deus. E não as coisas que o mundo oferece. Amém? Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que peçam discernimento ao Senhor quando você meditar na sua casa, lendo esta palavra, 2 Reis, capítulo 5, e lendo também o Salmo 37, versículo 25. Peça a Deus discernimento. E se você é um servo fiel, cujo seu coração vê o Senhor como herança, continue assim, que você está no caminho certo. Mas se você não age desta forma, mude o seu jeito de agir, para que hoje ou amanhã, ou daqui a um tempo, ninguém sabe, quando Deus te chamar, seja para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem com o irmão ou com a irmã. Compartilhe essa mensagem com os seus amigos. Principalmente os seus amigos que fazem a vontade de Deus. Para que eles venham refletir nesta mensagem. E ficar ainda mais firmes na presença de Deus. Em obediência a Deus. E não a vontade da carne. Amém? Fica na paz e que Deus